Bom dia a todas as pessoas, bom dia equipe Desacato, a toda a audiência. Eu sou Thaís Lapa e estarei aqui hoje definitivamente, né, derradeiramente na minha efetiva estreia na coluna Elabora e estarei, né, nas próximas segundas-feiras, nesse final aqui desse bloco da manhã, falando sobre temas relacionados aos mundos do trabalho. Bom, acho muito importante fazer as pontes com a coluna anterior, inclusive, sobre um tema mais geral, sobre trabalhar com direitos, né, e as dificuldades que a população trabalhadora no Brasil, na atualidade, no mundo, mas, né, falaremos mais do Brasil, tem enfrentado, né, para conseguir trabalhar, né, num primeiro momento, e quando se consegue o emprego, a gente tem a possibilidade de que esse emprego tenha a proteção por direitos. E eu queria, né, tratar desse tema numa reflexão que me vem, né, sendo trazida, né, como inquietação pelos debates que eu acompanho, como docente, como pesquisadora também, né, com a minha escuta que é militante, com relação ao fato de que, né, estamos num contexto no Brasil atual em que a gente está num processo de recuperação de emprego, né? A gente está num período em que as taxas de desemprego elas já não estão mais tão elevadas, mas a gente tem isso é o lado, né? Assim, é o lado positivo e negativo da mesma situação. O fato da gente estar num momento em que tem menos desemprego nos possibilita, né, nos traz o horizonte de começar a fazer um debate um pouco mais aprofundado, enquanto sociedade, sobre as condições de exercício desses empregos, né, que é um dos temas que eu desenvolvo nas minhas pesquisas, né, o tema das condições de trabalho, e que eu também, né, me inquieto e quero, né, trazer aqui os meus comentários e opiniões aqui para a nossa audiência. Então, o fato da gente estar podendo, né, na atualidade, fazer essas discussões, inclusive ter fortalecimento dos movimentos que pautam a redução da jornada de trabalho, isso é muito importante. E eu quero trazer um ponto adicional, um ingrediente adicional para esse debate que já vem sendo feito, que é muito importante da gente combinar certas pautas para a gente não deixar algumas discussões para trás, que é o fato da gente combinar, por exemplo, a pauta de redução da jornada de trabalho, do quanto que seria importante a gente não ter essas jornadas excessivas, essas jornadas que não permitem tempo de descanso, de recuperação, né, dos esforços da classe trabalhadora, de não ter tempo, né, para a vida própria, né, a tal da vida além do trabalho. Para além disso, né, ou junto com isso, a gente ter as discussões, ou recuperar as discussões, porque, claro, elas não são uma novidade, né, mas elas precisam ganhar força, sobre a valorização do trabalho, né, sobre a valorização do tempo de trabalho do trabalhador em termos de remuneração, né? E aí eu quero trazer isso aqui nessa coluna a partir de um exemplo do que tem acontecido em um aspecto da conjuntura que talvez tenha sido menos trabalhado, né, nas discussões públicas. Eu vejo, pelo menos, como uma discussão muito mais setorial, que é uma discussão sobre a luta pela valorização dos profissionais e das profissionais, né, são a maioria mulheres, da enfermagem. E aí essa é uma categoria profissional que eu acredito que as lutas que tem travado tem muito a nos trazer de reflexão, de inclusive inspiração e de, né, também serem merecedores dos nossos apoios e solidariedade. Por que eu digo isso? Porque a gente, não sei se todo mundo acompanha nessa discussão, então primeiro eu trago algumas informações junto com os meus subsequentes comentários. Essa é uma categoria profissional que conseguiu, né, a duras penas e com muitos esforços, fazer um processo de pressão para aprovar um piso salarial nacional, que é uma categoria profissional que até então, até 2022, não tinha um piso salarial nacional. E agora tem. E aí, se tiver pessoas na nossa audiência, inclusive, que sejam dessa categoria, né, eu já ficaria, né, muito curiosa em saber se as pessoas, né, desejassem reagir em relação a isso, quem é da enfermagem se está recebendo esse piso salarial nacional, porque ele está aprovado em lei. Desde 2022 é um projeto que virou, né, uma lei, a 14.434, a autoria desse projeto de lei havia sido do deputado Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, mas a gente tem um problema na implementação dessa lei, então é uma profissão, né? Nem estou comentando muito sobre isso, porque a gente, né, espero que em outros momentos a gente volte nesse assunto, mas é uma profissão, além de ser eminentemente feminina e ser essencial, e se alguém tinha dúvida que ela era essencial, a prova está nos períodos, né, que a gente viveu aí
essas emergências relacionadas à necessidade de atendimento no processo da pandemia de Covid-19, do quanto que precisamos, né, desses profissionais e dessas profissionais tão centralmente, e que muita gente que hoje está viva, né, a gente poderia não só ter batido palmas para essas pessoas enquanto sociedade, mas também ter tido o reconhecimento nessa forma da remuneração, né? De uma remuneração que reconheça o valor, né? Esse valor essencial, que foi o valor que colocou muitos trabalhadores nessa palavra essencial, que parece só um elogio, parece, na verdade, que, de alguma maneira, coloca as pessoas nas trincheiras, né, para trabalhar, colocou as pessoas nas trincheiras para trabalhar num período super vulnerável, né, em que a população estava exposta, né, ao vírus da Covid-19, e assim como outras profissões, né, motoristas foram muito discutidos, né, como pessoas que estavam lá fazendo as entregas, né, várias outras categorias profissionais da própria indústria continuaram trabalhando porque considerados essenciais, mas esses profissionais da enfermagem, né, e as profissões da saúde de forma geral, mas essa questão tem uma questão muito problemática de que, mesmo tendo sido aprovado o piso salarial, no momento da implementação, foi uma questão muito complicada, as disparidades, porque teve implementação em alguns estados, parcial, alguns estados tiveram, né, e aí tem as diferenças de setor público e setor privado. Aqui em Santa Catarina eu sei que teve repasses federais, né, para o estado, mas não necessariamente isso chegou no bolso dos trabalhadores. E aí a questão que me inquieta é a seguinte, né, que é o outro momento em que a gente se encontra na luta atualmente, o quanto seria importante a gente discutir mais sobre isso e pensar, né, nesse exemplo dessa categoria profissional específica, para a gente tratar, né, assim, que ela não é, primeiro, que ela não é só uma categoria profissional específica, porque todos nós, né, que dependemos de cuidados profissionais em saúde, somos usuários, né, desse serviço, seja no setor público, seja no privado. E, né, tudo que a gente encontrar de percepção de sucateamento, de demora em atendimento, qualquer coisa desse tipo, pode ter relação, né, com uma profissão que não está sendo suficientemente valorizada, não está tendo, inclusive, contratação suficiente, dimensionamento de equipes adequado e etc. Mas a situação atual, né, que a gente está nessa categoria profissional, é que, no momento da implementação, um dos problemas foi que tem jornadas despadronizadas no país. Então, esse é o meu ponto, né? Eu queria dizer o quanto que é importante a gente fazer a discussão da remuneração junto com a da jornada. Porque na hora de implementar nos municípios, né, em alguns dos estados em que isso começou a ser implementado, e no atual momento, inclusive, alguns desimplementaram, né, até uma palavra estranha de dizer, as jornadas não eram iguais. Então, você estabeleceu, né, assim, só olhar que os valores, né, que eu não sei eles de cor, eles são bem quebradinhos. Para enfermeiros, o piso estabelecido nacionalmente tinha sido de R$ 4.750, para técnicos e técnica de enfermagem, o valor de 3.325, e para auxiliares de enfermagem, parteiras, 2.375. Só que isso, na hora de implementar, deu vários problemas e várias discussões, e inclusive descompassos por conta dessa divergência, né, que tem a não homogeneidade da composição das jornadas, né, nos vários lugares do Brasil. Então, queriam, por exemplo, né, só um exemplo específico, queriam, por exemplo, se aprovam para enfermeiros nesse valor, né, 4.750, para uma jornada que é a jornada do padrão existente no Brasil, que é 44 horas semanais. Isso, para alguns estados que já tinham conseguido lutar, né, e implementar algum patamar de valorização salarial acima disso, isso poderia significar diminuição do salário, né? Então, vejam que loucura, né? E aí, qual é a luta atual, né? E aí que eu quero chegar e deixar esse recado meu, né, do quanto que é importante a gente conhecer e apoiar essa luta. De que, hoje em dia, a gente tem uma outra PEC que tá, né, assim, a gente já teve a aprovação da lei, então, lá em 2022, e agora, né, a partir de 2024, foi proposta a PEC 19, que é de autoria da deputada Elisiane Gama, né, do PSD do Maranhão, que essa é uma PEC que está justamente propondo fazer a combinação das duas discussões, ou seja, fazer com que aquela aprovação do piso da enfermagem que já aconteceu seja aplicada sobre uma jornada de 30 horas semanais. E que não seria nada mais justo, né, numa profissão como essa, que é absolutamente exigente, é um trabalho muito físico, né, não sei se todo mundo conhece, né,
a parte operacional do trabalho da enfermagem, mas é um trabalho muito exigente, que as pessoas muitas vezes têm umas jornadas extenuantes que não são a 6x1 que vem sendo, né, discutida bastante, né, para outras categorias profissionais ela predomina, mas aqui tem algumas outras jornadas despadronizadas do tipo a 12x36, e aí o quanto que é importante para a gente, né, enquanto sociedade, apoiar, né, a conhecer, apoiar e compreender melhor, né, a luta por valorização salarial desses profissionais e dessas profissionais. Eu saliento muito, né, que é uma profissão muito feminina e, né, com uma composição significativa de pessoas negras também. E aí o fato da gente ter junto, né, pauta de redução de jornada junto com pauta de valorização salarial e uma não caminhar sem a outra, além de ser importante para essa categoria profissional, é uma lição para a gente ter, né, de que a gente tem que lutar, né, por redução das jornadas de forma geral, contra a escala 6x1, né, em favor da jornada 4x3, como está proposto, né, nacionalmente pela proposta da deputada Erika Hilton, né, no parlamento, mas, né, olhando, né, em algumas profissões que têm essas características mais específicas, a gente tem isso como lição, né, de que não dá para abandonar um assunto, né, e deixar só o outro em discussão, né, então, mesmo que a gente tenha redução da jornada da 6x1 para 4x3, né, lutar para que isso não signifique redução salarial e que a gente continue pautando, né, não deixe de sustentar essa tão importante luta pela valorização do trabalho da população trabalhadora, sobretudo dessas profissões que ainda estão numa pirâmide, né, das ocupações no Brasil, numa base de pirâmide no sentido de serem as que estão numa faixa das pior remuneradas, né? Fecho, né, inclusive, com uma informação, dizer o quanto que a gente precisa num período, né, de sociedade em que a gente está com pessoas achando que demérito ser CLT, a gente voltar, né, a ter isso como horizonte, né, ter um trabalho protegido por direitos, mas que isso seja algo atraente. Quando a gente está num país onde aproximadamente 80% da população que tem trabalho formal está ganhando entre um salário e meio, né, mínimo, por mês, isso efetivamente não vai ser tão atraente assim, né? Outras profissões podem ter, né, desprotegidas podem ter alguma atratividade. Então, lutar para que quem está empregado consiga ter remunerações maiores do que essas é fundamental. Então, com isso eu deixo, né, meu comentário da coluna de hoje e agradeço aqui pelo espaço. Vai ser um prazer continuar conversando com todo mundo aqui, que é a audiência da Desacato. E é isso, gente. Até a próxima.